Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Café com Privacidade, mais uma edição do nosso programa. Se você estiver me vendo pelo YouTube, se você estiver me vendo pelo Instagram, na verdade, eu sugiro que você dê um pulinho lá no YouTube. Na minha bio, você consegue encontrar o link que vai te direcionar para o meu canal e lá você vai poder me acompanhar melhor. Lá eu sempre estou demonstrando documentos, apresentando outros documentos para que a gente consiga absorver melhor o conteúdo, tá? Então, se você estiver me vendo aqui pelo Instagram, corre lá no YouTube para fazer a sua inscrição no canal, tá bom? Vamos lá tratar desse conteúdo que é muito importante para gente. Mais um conteúdo super interessante aqui no Café. Se você ainda não conhece o Café com Privacidade, esse é um programa que eu criei para trazer para você muito conteúdo, muitos casos práticos, informações, dicas de materiais, treinamentos, tudo que você precisa saber para ser um profissional qualificado aí na área de proteção de dados, que você possa atuar com mais segurança. Então, se não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva, aproveita, já ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Aqui eu sempre estou trazendo para você as melhores estratégias para que você aprenda governança em LGPD de uma vez por todas, para você ter segurança no momento de gerir um programa desse, da teoria à prática, conquistando a independência, a autoconfiança, se destacando mesmo no mercado de trabalho. Tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados. Eu também sou membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Brasília, sou consultora em programas de gestão da privacidade para grandes empresas, também Privacy Manager pela IAPP. E a minha missão aqui no canal é sempre ajudar profissionais que querem alavancar sua vida trabalhando nesse, que é um dos ramos mais promissores aí de 2022, trazendo para vocês situações práticas do meu dia a dia, casos da vida real de um profissional de privacidade. Então, é muito conteúdo raiz, muito além da LGPD. Hoje a gente vai falar sobre fiscalizações da NPD, que começam agora em janeiro, o que a gente pode esperar. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu vou pedir aqui para rodar a nossa vinheta. Então, se você ainda não pegou seu cafezinho, corre lá que dá tempo. Bacana, esse é o Café com Privacidade. Então, gente, aqui a gente vai discutir hoje, bater um papo sobre como, de que maneira a NPD vai realizar essas fiscalizações, como vai ser esse processo de fiscalização. No ano passado, em outubro, no dia 28 de outubro, o Conselho Diretor da NPD, ele deliberou e aprovou o regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador, que é a resolução CD-ANPD número 1 de 28 de outubro de 2021. Eu vou deixar o link dessa resolução aqui na descrição do vídeo para que você possa ler depois. É muito importante que você leia, que você estude esse material de forma mais aprofundada depois, tá? CD é Conselho Diretor da NPD. Tá? Uma vez me perguntaram o que seria esse CD, que vem ali, precede, né, a palavra NPD. Então, é CD de Conselho Diretor. Então, essa é a primeira resolução aprovada pelo Conselho Diretor aí da NPD. Só para garantir que todos estão compreendendo o conteúdo comigo aqui direitinho. Então, recapitulando, essa semana, na terça-feira, eu fiz uma live, mais outra live aqui do nosso café, e o tema que eu trouxe para vocês foram os assuntos prioritários da NPD para esse ano de 2022 e quais as perspectivas de atuação da autoridade para esse ano. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Também vai estar aqui na descrição desse vídeo. É importante que você acompanhe o Café com Privacidade, porque aqui eu trago o conteúdo sempre com uma ordem cronológica que faça sentido para você compreender todo o processo de governança LGPD, né? Desde a teoria até a prática. Então, já lembrando, se inscreve aí,
Ative as notificações para você não perder os nossos encontros aqui de terça e quinta às 8 da manhã, para que você tenha essa noção amplificada do processo de gestão, que você consiga entender ele como um todo. Esse é o meu objetivo aqui, por isso essa ordem de cronograma que vai fazer sentido quando você estiver estudando. Tá bom? Ou que você maratone ali no YouTube também, para que você consiga compreender. Então, essa semana, na terça-feira, eu falei sobre a agenda que foi publicada pela NPD ano passado, a agenda do biênio 2021 e 2022, e eu fiz um panorama, uma retrospectiva sobre o que foi efetivamente aplicado pela NPD em 2021, e lá um dos assuntos era o estabelecimento da normativa para aplicação do artigo 52 e seguintes da LGPD, que tratam das sanções administrativas que podem ser aplicadas pela NPD. Esse é um dos assuntos que estava lá dentro da agenda do biênio 2021-2022 e que, de fato, foi iniciado pela NPD no prazo previsto. E quais são essas sanções? Só fazendo uma memória com vocês da legislação. Sempre que eu falo com vocês aqui, é importante ter a legislação aberta. Todo momento que você estiver estudando sobre a LGPD, é importante você revisar a lei, ler a letra de lei, é fundamental para que você faça essa conexão dos assuntos, né? Mas, recapitulando aqui com você, as sanções são a advertência, né? A multa simples, que é de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração. Temos também a multa diária, que vai observar esse limite que a gente acabou de falar, de 50 milhões por infração. A publicização, essa palavra é difícil, da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. O que é isso? É a empresa ter que ir a público dizer que sofreu um incidente, sofreu um vazamento, que teve... A gente já viu isso acontecer algumas vezes, então você dar publicidade àquele fato em rede social, enfim, em veículos de grande circulação. Também temos o bloqueio dos dados pessoais, a que se refere à infração. Eliminação dos dados pessoais também é que se refere à infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere à infração por até 6 meses. E a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, a que se refere também à infração pelo período máximo de 6 meses, podendo ser prorrogado. Além disso, nós temos também a proibição total ou parcial do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. E essa última, para mim, ela é a sanção mais crítica que nós temos aqui dentro do processo sancionador da NPD. Por que eu digo isso? Por que não é a multa? A multa pecuniária, a gente tem que entender que a empresa ela paga, apesar do valor da quantia ser considerável, né, muitas vezes, paga a multa e segue a vida. Agora, a proibição do exercício de atividade relacionada a tratamento de dados, aqui tem o potencial de quebrar muitas empresas. Tá? Então, para mim, essa é uma sanção mais crítica. É, de fato, a sanção com que as grandes empresas têm se preocupado, porque o bloqueio de um banco de dados, ela tem um potencial, né, de banir uma empresa do mercado para sempre. Isso porque muitas empresas têm ali no seu core business o tratamento de dados. Ela depende disso para exercer a sua atividade principal. Tá? Então, essa é uma multa, essa é uma sanção, uma penalidade que realmente é preocupante. Bom, então, seguindo, cumprindo essa agenda regulatória do biênio 21-22, a NPD ela deliberou sobre esse regulamento que dispõe como será o processo de fiscalização. Né? E um ponto de atenção aqui, é importante a gente pensar também, fazer essa reflexão, de que a NPD, tomando essa ação mais coercitiva, fiscalizatória, a gente começa a observar no mercado um maior movimento das empresas para se adequarem. Isso vai refletir nas operações, ou pelo menos vai impulsionar aquela empresa que jamais se preocupou com a LGPD a finalmente começar a se mexer para buscar profissionais para esse serviço especificamente, tá?
Além disso, outro fato muito importante que eu vi em uma outra live da Denise Tavares, que eu também gosto muito de acompanhar, que esse é um campo fértil. A gente falar de processo fiscalizatório é um campo fértil para advogados que queiram atuar, que gostem de atuar nessa área administrativa, porque ele vai ter trabalho nas defesas desses processos administrativos, né? Isso já acontece em muitas outras entidades, como a Anvisa, a ANAC, a Anatel, CAD. Então, essa é uma oportunidade também para advogados. E aí eu acho que seja advogados mesmo, porque tem muita relação com o processo administrativo, com o processo, um pouco de processo civil, né? Com as defesas que a área jurídica já está bem adaptada a fazer no seu dia a dia, é coisa bem comum na vida de um advogado. Se você ainda não tinha pensado nisso, tá aí mais uma grande oportunidade na área de privacidade e proteção de dados, que vai gerar bastante demanda também. Então, pensar que o ramo da LGPD está estagnado, um dia desses, essa semana, eu acho, eu vi na rede social, no Instagram, alguém comentar que, mas você não acha que LGPD, quem está trabalhando com LGPD, esse mercado já está estagnado? Gente, esse mercado nem começou direito, né? Ainda tem muita coisa para surgir, muitas oportunidades vão surgir. Hoje a gente tem os cargos básicos aí, que a gente escuta falar de PO, de consultor, mas olha só, você pode ser um advogado especializado em tratativa junto à NPD, né? Você pode ser um advogado especializado em tratar processos judiciais que tratam de LGPD. Então, existe um campo muito fértil. Não tem essa mentalidade, porque só começou, né? Isso está só começando. A gente vai ter muito o que fazer, muito trabalho para os próximos anos, sem dúvida nenhuma. E outra coisa que é importante ter em mente é que é um assunto que veio para ficar. A LGPD é uma lei que segue um padrão mundial de privacidade e proteção de dados que veio para ficar. Então, é algo contínuo. A gente não faz um processo e acabou, né? Sempre surgirão outros processos, outras novidades, até mesmo dentro de uma empresa que vão nos forçar a refazer aquele processo, a revisitar aquele monitoramento, né? Aquele mapeamento que você já fez. Então, é algo vivo. É um programa vivo que você vai precisar atuar sempre, porque a gente sempre tem novidade, seja no mercado, seja dentro da sua empresa, uma fusão que aconteceu, né? Você adquiriu uma empresa nova e precisa adequar essa empresa que você está adquirindo. Então, tem muita coisa para ser feita. E é algo contínuo, não é algo que a gente faz aqui uma vez e acabou, tá? Então, é muito interessante essa área para atuação, sem dúvida nenhuma. Então, como eu disse, esse lidar técnico, né, com a autoridade, esse contato realizado com a autoridade é uma grande oportunidade aí para advogados, por que não, nesse ano, a partir desse ano de 2022. Seguindo aqui, falando da resolução, o que ela vem estabelecer? O que ela vem dizer, né? Ela estabelece que os processos inerentes ao processo de fiscalização e as regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionador pela Autoridade de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o âmbito de aplicação, que são os titulares de dados, os agentes de tratamento, as pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado e os demais interessados no tratamento de dados, que são os previstos no artigo 13 dessa resolução que a gente vai falar mais à frente. E mais importante, o que será essa fiscalização? O que está abarcado aqui? Que são as atividades de monitoramento, orientação e atuação preventiva. Então, a atividade de fiscalização ela vai se basear no monitoramento, na orientação e na atuação preventiva. Isso porque também, antes de qualquer sanção, é preciso que o agente de tratamento ele passe por um processo administrativo que vai apurar de fato se aquele fato ocorreu. É um princípio básico da ampla defesa que é seguido aqui também dentro da NPD. E, por fim, vem estabelecer que a atividade de fiscalização da NPD terá por finalidade orientar, prevenir e reprimir as infrações à LGPD. Então, esse foi o capítulo 1º da resolução, que trata dessas
disposições gerais. Seguindo, o capítulo 2, a resolução vem trazer algumas definições de quem são esses agentes, né? Os agentes aqui nós sabemos são os operadores e os controladores, quem é o autuado, o que é a denúncia, o que é a obstrução da atividade de fiscalização, o que é uma petição de titular e um requerimento. Então, como eu disse, é válido você dar uma olhada nessa resolução mais afinco depois. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar e ler direitinho. Uma resolução pequena, tem 71 ou 72 artigos, 71 artigos, né? Muito simples, leitura rápida, tá? Daí nós temos o capítulo 3, que vem falar dos deveres dos agentes regulados, que são, mais uma vez, o controlador e o operador e os demais interessados no tratamento de dados. Então, esses deveres são: o que esses operadores e controladores terão que fazer no momento em que receberem o comunicado ali da ANPD? Vão ter que permitir acesso às instalações. Isso aqui é muito importante, porque a gente está falando de acesso físico da ANPD na empresa, na entidade, acesso a equipamentos, acesso a aplicativos, a sistemas, né? Possibilitar que a ANPD também tenha conhecimento dos sistemas de informação utilizado para o tratamento dos dados pessoais. Também tem que se submeter à auditoria realizada ou determinada pela ANPD, manter os documentos físicos ou digitais, os dados e as informações durante os prazos estabelecidos na legislação e em regulamentação específica. Isso aqui é muito interessante, bem como durante todo o prazo de tramitação de processos administrativos nos quais sejam necessários. O que isso quer dizer? Que mesmo após o término do tratamento de dados, você venceu o prazo da guarda daquela informação por uma determinada base legal que você utilizava. Se você tiver algum processo administrativo tramitando na ANPD, você também deve garantir a guarda dessas informações pelo prazo necessário aí durante o prazo em que correr esse processo administrativo. Então, a gente tem uma segunda hipótese aqui de necessidade de guarda dessas informações, tá? Também disponibilizar, sempre que necessário, sempre que requisitado, representante apto a oferecer suporte à atuação da ANPD, com conhecimento e autonomia para prestar dados, informações ou outros aspectos relativos ao seu objeto. Aqui é interessante que você, quem está estudando, ou quem já é DPO, deve pensar, mas isso aqui é uma atribuição do DPO, né? Oferecer suporte à atuação da ANPD, não é verdade? É atribuição do DPO, mas existem aqueles casos em que a LGPD deve trazer um tratamento diferenciado para pequenos agentes, né, agentes de pequeno porte, e pode ser que o DPO ali seja dispensado. Então, mesmo que o agente de pequeno porte não tenha um DPO, porque em razão da legislação ele foi dispensado de ter esse profissional, ele vai precisar ter um outro representante apto a oferecer esse suporte de atuação ali na ANPD, tá bom? E um outro ponto importante aqui também nesse capítulo tem relação com as questões sigilosas e os segredos de negócios, que você, enquanto profissional lidando ali com as respostas da ANPD, eventualmente vai necessitar informar. Então, o regulamento ele vem dispor que sobre essas questões sigilosas, os segredos de negócio das empresas, vai caber ao agente regulado solicitar à ANPD o sigilo das informações relativas à sua atividade empresarial, cuja divulgação possa representar violação a segredo comercial ou industrial. Isso porque o processo administrativo ele é público. Então, se você está ali respondendo à ANPD e, consequentemente, você está informando questões relativas ao seu segredo de negócio, questões sigilosas, você precisa pedir para gravar o sigilo. Tá? Então, essa parte ela vai ser destacada do processo público, não vai ficar disponível, claro, para outras pessoas acessarem, tá bom? E o capítulo 3 vem trazer ainda uma penalidade para aqueles que não derem cumprimento a um desses deveres em caso de provocação. Então, lá nesse artigo, vem dizer que poderá ser considerada obstrução à atividade de fiscalização, sujeitando o infrator a medidas repressivas, sem prejuízo de adoção de medidas necessárias com o objetivo de concluir a ação de fiscalização
obstruída pela NPD. Então, deixar de cumprir um desses deveres, quando provocado, pode ser considerado obstrução à atividade de fiscalização da NPD e você sofrer aí alguma penalidade em razão disso. Então, no momento que você recebeu uma notificação da NPD, a gente não pode fazer de conta que não viu e não fazer nada, tá? Precisamos responder ali dentro do prazo, sob pena de estar obstruindo a atividade da autoridade, tá bom? Seguindo aqui, nós temos o capítulo 4. Deixa eu só tomar meu... Antes que o café esfrie, né? O capítulo 4 vem trazer as disposições processuais, que são as instruções para interação realizada entre as unidades da NPD e os agentes regulados. Então, aqui, o capítulo 4, ele vai dizer como que vai funcionar essa comunicação entre partes. E algo muito interessante, ele já começa o capítulo falando sobre prazos, né? Que os prazos para resposta começam a correr a partir da ciência oficial e são contados em dias úteis, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento. Então, isso aqui é muito comum para advogado que atua em contencioso. O que significa isso? Que eu fui comunicada hoje, recebi por e-mail, olhei lá o documento e ali já tive a ciência, já dei a ciência oficial. Então, meu prazo, ele não começa a contar hoje, ele começa a contar do próximo dia útil. Então, digamos que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, começa a contar amanhã, sempre contagem em dias úteis, tá? Não existe um prazo pré-determinado para cada intimação dentro da NPD. Isso é algo que vai ser definido caso a caso, tá? Não tem se intimação, o prazo de resposta é de 10 dias úteis ou é de 15 dias úteis. Não existe isso ainda. Pode ser que tenha no futuro, mas hoje essas determinações de prazo, elas serão aplicadas caso a caso, tá bom? E sempre que a gente for contar, a gente conta em dias úteis. Essa ciência oficial, ela acontece de fato quando a gente tem acesso ali, né, no documento, a gente recebeu a notificação por e-mail, entra, faz o login e vê a notificação. Também pode ser feita esse prazo, né, a partir dessa notificação dessa ciência oficial, o prazo para resposta ele é fixo de 10 dias após o envio. Perdão. A ciência oficial ela vai ocorrer quando o usuário realiza a consulta no documento. Caso ele não consulte, caso ele não entre lá para ver o que aconteceu, após 10 dias úteis desse envio, ele começa a contar o prazo. Aí pode ser por via postal, pessoalmente, quando o agente comparece na NPD, ou por edital, também bem parecido com o processo judicial, tá? A comunicação, como que vai ser feita essa comunicação? E o prazo para tomada de providência, quando houver, deve conter nessa intimação a informação se o intimado deve comparecer pessoalmente ou se fazer representar por alguém, por uma defesa, né, para cumprir, por exemplo, uma diligência, e a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes àquela situação que gerou a intimação. Eu já recebi uma intimação dessa e, como o prazo de resposta era extremamente curto, a primeira ação que tivemos foi solicitar a dilação do prazo para dar tempo da empresa recolher todos os documentos, todas as informações necessárias para apresentar a resposta à NPD, tá bom? E o regulamento ele dispõe ainda sobre os interessados, que eu falei aqui algumas vezes, que são aquelas pessoas que têm um interesse naquele processo, elas podem ser aquelas pessoas físicas ou jurídicas que iniciaram o exercício ali do direito de representação, aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses ali que possam ser afetados, possam ter a sua vida afetada de alguma forma em razão dessa decisão que possa sair. Também tem as pessoas ou associações legalmente constituídas para esses fins e as organizações ou associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Tá? Então, essas são as pessoas, os terceiros interessados que podem estar tramitando ali
atuando no processo também, como titular ou não, como titular principal, né? Ou não, porque ele tem algum tipo de interesse. Isso acontece muito em processo judicial, especialmente quando é STF, Supremo Tribunal Federal, que tem uma decisão que vai impactar outros setores e as associações, fundações, enfim, elas se unem para participar daquele processo e trazer informações relevantes também ali para o julgamento. E, no fim, ela vem dizer que também vem trazer determinações, disposições a respeito do atendimento prioritário, onde vai ser conferida a tramitação prioritária para algumas hipóteses previstas em lei, por exemplo, a pessoas com idade superior, igual ou superior aos 60 anos, né, que tem prioridade na tramitação. Esse é um dos exemplos, tá bom? Então, esse regulamento, ele tem que ser encarado como com dois grandes blocos. A gente pode imaginar aqui que nós temos dois grandes blocos dentro desse regulamento. Um que trata da fiscalização, que vai englobar, como eu disse para você, as atividades de monitoramento, orientação e atuação preventiva. E um segundo bloco, que é o processo administrativo em si, que é aquele que vai apurar o fato, vai conferir a parte à ampla defesa e, no final, ele pode ou não gerar uma sanção, tá? E como que vai ser, então, essa fiscalização? Como que a NPD vai atuar em relação a essa fiscalização? Ela pode atuar, em primeiro lugar, de ofício, ela não precisa ser provocada para isso, ela pode atuar independentemente de provocação. Ela pode atuar também em decorrência de programas periódicos de fiscalização, de forma coordenada com órgãos e entidades públicas, como, por exemplo, o PROCON, o Ministério Público. O PROCON, inclusive, ele já está multando, né, em Mato Grosso, salvo engano, uma rede de farmácias já foi multada em R$572 mil pelo PROCON. Então, essa fiscalização pode decorrer desse tipo de atividade com órgãos ou entidades públicas e em cooperação com a Autoridade de Proteção de Dados de outros países, de natureza internacional ou transnacional. O que é isso? Isso aqui é bem interessante. Quando, vamos supor, um país está tratando dados de brasileiros que estão aqui no Brasil, a ele vai se aplicar a LGPD. Então, para que aconteça, né, de forma correta essa comunicação, vai acontecer uma cooperação com a Autoridade de Proteção de Dados de outros países, tá? Se for o caso, se for necessário, aí movimentar ou comunicar uma empresa que não está sediada no Brasil. E aqui a gente também pode considerar, para fins de fiscalização, de início de fiscalização, a denúncia, tá? E também os direitos daquele titular que tentou uma ação com o controlador de dados e não teve nenhum sucesso. Então, isso está disposto também na LGPD, ele pode recorrer à NPD para ver ali seus direitos finalmente atendidos, né? Então, qualquer empresa hoje vai estar suscetível a essa fiscalização da NPD. Lê do engano nós imaginarmos que isso é algo para empresa grande. Se a empresa for uma empresa pequena e estiver tratando dados pessoais e for denunciada a NPD, ela provavelmente vai ter que seguir esse processo que a gente está conversando aqui, tá? Daí você pensa, tá bom, Suzana, mas você falou que as fiscalizações começam agora em janeiro, como que vai ser isso? Então, aqui, dentro dessa atividade de monitoramento da NPD, que é um dos itens da fiscalização, nós falamos isso lá no início, que a fiscalização ela vai englobar o monitoramento, a orientação e a atuação preventiva. Então, dentro desse monitoramento, a NPD deve divulgar o relatório do ciclo de monitoramento e o mapa de temas prioritários, que são os instrumentos desse monitoramento. Então, o relatório do ciclo de monitoramento, ele é um instrumento de avaliação, prestação de contas e planejamento da atividade de fiscalização da NPD, tá? E o mapa de temas prioritários, ele vai estabelecer de fato quais temas serão considerados pela NPD para fins de planejamento dessa atividade de fiscalização no período de 2 anos. Então, esse mapa de temas prioritários, ele vai ser bianual
e ele também deve sair em breve. Nós estamos aí ansiosos para saber quais as áreas serão priorizadas e em quanto tempo dentro desse cronograma, tá? Esse mapa de temas prioritários, ele também vai utilizar como critério o risco, a gravidade e a atualidade e relevância daquele fato. Então, a ideia aqui é saber se teremos temas relativos à área de saúde, financeira. A gente aguarda ansiosos por essa definição, que também vai ser muito boa, vai nos ajudar a nos anteciparmos às adequações, mas, claro, sempre lembrando que, independente disso, todas as empresas precisam se preocupar com a LGPD, tá? E, por fim, o penúltimo artigo dessa resolução também vem dispor que o primeiro ciclo de monitoramento terá início agora, a partir de janeiro de 2022. Por isso que o tema da nossa live é fiscalização da NPD agora, a partir de janeiro, o que você precisa saber, né? Gente, eu falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e de conhecer um pouquinho mais sobre a atuação da NPD, de como que vai ser esse processo fiscalizatório. Eu espero que você tenha enxergado aqui mais uma oportunidade de trabalho, de mudança de vida. Quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, é importante aprender, claro, o conteúdo, em primeiro lugar, mas sempre pensando que você também pode rentabilizar o seu conhecimento e oferecer serviços dentro dessa esfera, desde que você se sinta seguro, né, pronto para realizar esse trabalho. E esse é o meu objetivo aqui. Aqui no Café com Privacidade, eu sempre trago para você as melhores estratégias para que você aprenda de uma vez por todas a gerir um programa de governança em LGPD, da teoria à prática, conquistando independência, autoconfiança e se destacando no mercado de trabalho. Se você curtiu, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você tiver alguma dúvida ou queira ver algum conteúdo sendo tratado aqui de maneira específica, coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder te responder, te ajudar e abordar um tema especial para você, que você precisa saber. Combinado? Então, beijos para vocês e eu te vejo no próximo café.